Alô pessoal, estou chegando, só um minutinho que eu estou chegando aí para interagir com vocês mais uma vez, debaixo da graça de Deus. Estou chegando, viu? Com licença. Alô? Paz em Cristo, meus irmãos, aqui é o pastor Anderson Marcelino. E nessa tarde eu gostaria de abordar um tema que o Brasil vem abordando nas últimas semanas. Eu não me posicionei nas redes sociais, mas quero dar a minha posição hoje. O tema que o pastor Anderson vai abordar pela primeira vez nas minhas transmissões e nas minhas gravações é a política. Quem é o candidato de Deus, que tem as qualidades de Deus para governar o Brasil nesse momento de instabilidade política e econômica e em todas as áreas da sociedade? Quem é o candidato que o pastor Anderson Marcelino vai votar nesse segundo turno e por que vai votar nele? Quero ler com você a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 1, versículos de número 26 e 27, que estão dizendo assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado e toda a sua terra, sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem Deus o criou, macho e fêmea criou Deus. Vejamos aqui o perfil da criatura e do ser humano que Deus havia criado para que gerenciasse e governasse sobre a terra em todos os sentidos. Eu estou falando do primeiro homem. Qual era o perfil de Adão? Mentiroso. Deus criou um adúltero. Deus criou um prostituto. Deus criou um invejoso. Deus criou um corrupto, um caloteiro, um mentiroso, um safado. Quem foi que Deus criou para que gerenciasse a nobreza da sua criação? Deus criou um homem perfeito, cheio da sua glória e da sua graça, que acreditasse na sua glória e no seu poder, para que pudesse ter sucesso no seu governo, na sua vocação de governar de forma excelente. Estamos vivendo dias na terra difíceis, e dentre os cantinhos da terra um país encantador chamado Brasil, um país extraordinário chamado Brasil, um país que tem um espaço geográfico que equivale a muitos países do continente europeu, um país grande, industrial, cheio de minerais, de ouro, de prata, de relva, de mato, de água potável, um país encantador, um país que nós temos as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, um país de um clima tropical. O nosso país é encantador, não há no mundo um país mais encantador e extraordinário do que o Brasil. Rico, com exceção das roubalheiras dos últimos anos, que culminou quase que na falência de um dos países mais encantadores e mais produtivos da terra, que é o Brasil, que eu e você amamos e aqui vivemos com os nossos familiares. Está chegando aí um homem chamado Bolsonaro, o número 17. O Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, à presidência do Brasil, tem sido um homem que tem apregoado o evangelho de Jesus e tem sido uma testemunha viva da fé, que prioriza a família, que prioriza Deus, que prioriza o cristianismo, que é contra a homossexualidade, entende que a homossexualidade do campo profético, espiritual, teológico é pecado e de alto poder de condenação, que fere os princípios da família. Olha o que o escritor disse acerca da criação: criou Deus Adão para que governe,
os animais e o homem macho e fêmea. Deus estava criando o homem e a mulher, o animal macho e fêmea para a procriação. O nosso irmão em Cristo, Bolsonaro, é família, gente. É homem de Deus que profeta. Eu estou dizendo que ele é perfeito, porque perfeito não foi ninguém. Só Cristo foi o homem perfeito. Mas crê na salvação, crê no batismo com o Espírito Santo, é um cristão autêntico, ele e a sua família. A Bíblia diz em Provérbios 29:2 que quando o justo governa, o justo é aquele que acredita em Deus e no ser que o criou, que é o Deus criador dos céus e da terra. Então ele sabe a sua origem, ele sabe de onde que ele veio, ele conhece as regras que é manutenção da família, as regras essenciais, a Constituição, o mundo constitucional da Bíblia, que define a essência da família e da nobreza da família, que é homem e mulher, filhos, que é a sua prole. E não essa distorção da família, aonde o homossexualismo e o lesbianismo, que é essa deficiência da homossexualidade no Brasil. E o Brasil está vivendo hoje uma espécie de Sodoma e Gomorra dos tempos de Ló. Senhoras e senhores, se o ímpio governar, a Bíblia diz que a nação vai gemer. Eu não estou criticando homens e nem estou criticando o partido. Eu estou criticando a política distorsiva de homens que se levanta contra Deus, aplica diante das pessoas a sua metodologia, a sua filosofia de vida, e acha que a nação brasileira tem que engolir de goela abaixo, enfiar de goela abaixo, por exemplo, a ideologia de gêneros, uma política financiada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo seu Fernando Haddad, pelo seu Luiz Inácio Lula da Silva, que também precisa da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, usando o seu poderio bélico milionário no campo das finanças para financiar projetos que influenciam e levam pessoas a descrer no Deus das três maiores gerações da terra. Como disse o nosso irmão em Cristo agora há pouco numa coletiva em São Paulo, o Bolsonaro: eu vivo em um país laico, mas eu sou cristão. Mas o cristão não é só o cristão protestante, é o cristão católico. Padres que também são favoráveis à família, pregadores da Igreja Católica Apostólica Romana que são favoráveis à família, são contra o aborto, contra a destruição da família. Gente, alô meus irmãos lá do Nordeste, eu via muitas pessoas falando aí nas redes sociais, criticando o povo nordestino, o povo do Norte e Nordeste do Brasil, que estão se vendendo por uma cesta básica e tal, pela Bolsa Família. Ô meu irmão, olha para mim aqui. Deus não tem uma Bolsa Família para você. Deus tem uma empresa para te dar, você do Nordeste. Deus tem uma história com os teus filhos, com a tua descendência. Sabe o que é que está acontecendo com essa gente? Esse povo do Partido dos Trabalhadores que gerenciou e governou o Brasil de forma sinistra, de forma terrível, durante quase 15 anos, enviando marmitex para os irmãos do Nordeste do Brasil, os nossos irmãos do Nordeste, deixando a marmitex com arroz, feijão e ovo para eles comerem. Eles acham que isso é uma manifestação de misericórdia do governo, porque para quem não tinha uma marmita, pelo menos vai ter uma marmita para comer, que é o Bolsa Família. Sabe o que acontece? Eles deixam a marmitex na sua mesa e com seus carros importados e milhões de dólares ao redor do mundo, visitando os países da terra para comer caviar com o dinheiro que seria utilizado para a abertura de uma empresa na tua casa, na tua família. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai fazer certo.
Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai cometer delitos, mas eu estou dizendo que é a opção de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, há alegria no coração do povo. Mas quando o ímpio governa, administra, gerencia, a nação geme. O nosso dinheiro está indo em pedágio, está indo em impostos, carga tributária, o preço do combustível, irmão, não está mais para viver desse jeito. Eu preciso ganhar meu dinheirinho. Você tem que ganhar seu dinheirinho. É um direito seu trabalhar, e o dinheiro do seu trabalho ficar para você sustentar a tua família, não para sustentar o Partido dos Trabalhadores e aqueles que estão indiretamente ligados numa vida bilionária ao redor da terra. Enquanto você, brasileiro, homem ordeiro, guerreiro, batalhador, vive aí, vivendo em estado de miséria, trabalhando para pagar imposto, trabalhando para poder pagar a vida, a nobreza, a excelência da vida dessa gente. O sangue de Jesus tem poder. É o tempo de Deus mudar a história do Brasil. E eu creio que o tempo de Deus tem profecias aí do passado, dizendo que o Senhor Deus traria um tempo de vitória para a nação brasileira. Temos condições de sermos a melhor nação da terra, uma nação que influencia. Vamos juntar as nossas mãos. Gente, eu tive, agora que eu fui votar, essa semana fui deixar o meu voto. Eu vi lá a moça dizendo: puxa vida, já está faltando 15 minutos para fechar as urnas, para terminar o tempo de votação. E olha o tanto de pessoas que ainda não vieram votar. Irmão, Deus vai mudar o Brasil através de você. Deus só pode mudar a história da nação através do seu voto popular, através de você, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio de amor, de Bíblia, de palavra. Gente, eu não estou falando de religião. A Bíblia diz lá em Salmo 33, versículo 12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu. O Brasil é uma nação escolhida nos confins da terra, o que Paulo profetizou, para ser uma referência de fé e milagres ao redor do mundo. Então vamos fazer valer a pena. Vamos mudar a história do Brasil com o nosso voto popular. E o homem que Deus está levantando para governar essa nação chama-se Jair Bolsonaro. Número 17. Pastor, o senhor está profetizando? Não, eu não estou profetizando. Eu só estou dizendo que ele é o homem que Deus quer usar para mudar a história do Brasil. E se porventura não entrar, o problema não vai ser meu irmãozinho. O problema vai ser de quem não votou, de quem não acreditou na essência da família, numa educação de qualidade, saúde de qualidade. Um presidente, você já pensou, meu irmão? Já parou para pensar? O Brasil parou por causa do futebol. O Brasil fechou as portas por causa do jogo do Brasil, da Rússia. Você já parou para pensar se porventura o nosso presidente, depois de eleito, quem sabe ser votado no Congresso, passar pela maioria no Congresso Nacional, no Senado Federal, e de repente o presidente entrar em rede nacional, pela Globo, pelo SBT, em canal nacional de televisão, em rede nacional, em conexão com todas as emissoras, e o locutor dizer assim: com vocês, a palavra do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos botar ele já. E de repente entra o homem de Deus e diz: a partir de amanhã, da 1 às 2 da tarde, o Brasil fechará as portas. Desde São Borja, no Rio Grande do Sul, às aldeias do Amazonas, todo o comércio fecharão as portas. E das 2 às 3 da tarde, o Brasil inteiro estará de joelhos, orando pela nação e glorificando o Deus de Israel. Meu irmão, a minha vida, a sua vida não será mais a mesma. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, usando você. Não deixe de votar. Não cancele o seu voto, não anule o seu voto. Não vote em branco. Vote Bolsonaro.
Número 17. O homem que Deus quer usar com os seus assessores, com os seus ministros, para mudar a história do Brasil. Meu irmão, eu não sou político, sou apenas um servo de Deus, um profeta, que exerço a pedagogia da fé, levando pessoas a crer no Deus da salvação. Mas nós precisamos da bênção do Senhor sobre o nosso presidente, sobre os nossos deputados estaduais e federais e sobre o Senado Federal, sobre os nossos prefeitos e vereadores. Que a bênção de Deus esteja sobre o país, sobre o Brasil. Como dizem os americanos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Lembre-se, irmão Bolsonaro, você cristão católico, você cristão protestante, você de nenhuma religião que acredita na essência, da índole da família brasileira do jeito que ela é, macho, fêmea e a sua prole. Vamos votar Bolsonaro, número 17. A vitória é nossa.